Olá pessoal, boa tarde Brasil, bom dia Montreal. Olha nós aqui mais uma vez com a nossa live. Hoje o nosso tema é Entendendo, com bom sotaque paulista, os programas de imigração. Calma aí, deixa eu escrever aqui. Entendendo os programas de imigração. Peraí, pessoal, tô só anotando aqui o tema canadense. Só botando o tema aqui enquanto vocês vão entrando, vão se posicionando. Aí também a Lina vai entrar já já. Canadense. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre quais são os programas vigentes, quais são os critérios que o Canadá considera, né, quando a gente vai falar aí do tema imigração. Então é importante para você que está aí pensando nesse seu projeto, né, de como adquirir a sua residência, seja ela temporária ou ela permanente no Canadá. Então a gente vai trabalhar um pouquinho aqui quais são os critérios que englobam essa análise feita pelo governo canadense, tá? Então, entendendo os programas de imigração canadense. Então, não perca, eu e Lina Donar vamos tratar desse tema agora para você que está aqui ao vivo na nossa live, aqui no nosso Instagram. Lembrando que a gente sempre deixa gravado o nosso conteúdo, então ele vai ficar no nosso IGTV, ele vai também para o nosso canal do YouTube. Se por um acaso, por algum motivo, você ainda não nos segue nas redes sociais, não deixe, faça agora mesmo, porque senão você está perdendo muito conteúdo útil e válido do seu plano para o seu projeto Canadá. Esperando a Lina conectar aqui agora, eu já aceitei aqui a chamada dela e assim a gente vai poder dar seguimento. Oiê! Vou começar com música. Gente, bora tirar o projeto Canadá do papel hoje, eu tô atacada. Ontem começou com música. Começar animado, gente, dançando. Dançar é maravilhoso. Tá comprovado cientificamente que ouvir música e dançar aumenta os hormônios do prazer, testosterona, tudo, te ajuda a tirar os seus projetos do papel. Então, um jeito bom, se você está empacado na frente do seu computador e não consegue, né, se dá aquela ansiedade, levanta, bota uma música, dança, levantando o braço assim, bem pro alto, para aumentar a testosterona, diminuir o cortisol. Tô falando ciência, tá, gente? Neurociência. Não sei eu que inventei isso, não. Você vai ver que isso vai te ajudar, os males espanta, né? Cantar, dançar, e vai te dar mais confiança para você sentar no computador e tomar as decisões que vão mudar a sua vida. Bora começar a live? Bora lá. Aí, bora começar de braços erguidos. Aqui, ó. E vai visualizando, visualiza você no Canadá aqui, ó. Você entrando no avião, estudando na universidade, trabalhando no college, no curso de idiomas, você no supermercado. Gente, a ciência tem mostrado cada vez mais o poder da gente visualizar, projetar o nosso futuro. Ser grato, ser otimista. A gente sabe que os momentos são difíceis, então a gente tem que desenvolver esses recursos emocionais, existem técnicas para isso, para você conseguir desbloquear, porque os bloqueios são mentais mais do que tudo, né, André? Para tirar os projetos do papel, né? São dentro da gente, tá? E a gente está aqui para ajudar vocês, ó, a tirar tudo do papel, desbloquear a vida, né não? Falou tudo. Tudo. Agora, vamos lá, Lina, nessa energia, como é que se diz aí, nessa força total, aí, nessa energia total que você traz aí pra gente, vamos trazer aí para o nosso pessoal um pouquinho mais, vem falando nas nossas lives sobre trabalho, estudo, como um pode ajudar na imigração, ou como a pessoa pode conseguir esse processo. Vamos tentar explicar um pouquinho mais. A Lina cortou aqui, peraí, deixa eu ver aqui que é a minha conexão... Oi, agora voltou. Voltou? Então, Deu uma travada. com essa energia toda, né, a gente vem falando aí nas nossas lives semanais sobre estudo, trabalho. Vamos falar um pouquinho hoje, vamos abordar um pouco o tema de quais são as possibilidades ou quais são os programas de imigração que o Canadá oferece e principalmente, não só quais são os programas, até porque não dá para a gente falar aqui de todos os programas, é uma imensidão de possibilidades. Sim.
que você tem para vir aqui, mas os principais critérios, né? Porque as pessoas ficam se questionando: será que eu tenho, será que eu sou a pessoa certa? Será que eu estaria dentro do que o governo busca, né? Será que eu tenho chances? Então hoje acho que seria legal falar um pouquinho sobre os critérios, né? Quais são esses critérios que os governos, tanto do Canadá quanto do Quebec específico, né, por ter o seu programa em particular, levam em consideração, e como é que eles entendem, como é que eles estudam e criam essa regrinha aí, ou essas regras para selecionar um candidato. Então hoje a gente vai abordar para você. Aí a Mari até pergunta, a Ri já perguntou se a gente vai abordar o Arrima. Sim, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esses programas, inclusive o Arrima, né, o que é ele, como é comportado. Então a gente vai trazer para vocês aí esse conteúdo. Lina, diga para mim um critério que a imigração leva em consideração aí em seus programas. Idade. Idade. Então quer dizer que se eu tenho uma idade avançada, eu estou fora da jogada, não? Não, mas tem a pontuação, né? Até 35 anos é a pontuação máxima. Depois, né? Então, quanto antes migrar, melhor. Não quer dizer que não seja possível, mas se for um processo regular de migração, não for pelos estudos ou por uma oportunidade de trabalho, de fato, a idade é um tópico importante que a gente tem que considerar para poder fazer a pontuação global, né? Considerando os outros critérios. Mas é claro, o Canadá, para o processo regular, quanto mais jovem, melhor, né? Mas não quer dizer que está fora. Isso. Aí a Lina tocou num assunto importante, ou num ponto importante, porque você que está aí do outro lado deve estar pensando: pontos? Né? Como assim pontos? Né? Então, para a gente entender como é que... Imaginem vocês que o governo canadense está assim, ó, lotado de pessoas no mundo inteiro querendo se tornar residente permanente ou querendo tirar esse Plano Canadá do papel e iniciar uma vida que seja temporária ou definitiva em terras canadenses. Então, imagina o mundo inteiro querendo aplicar. O governo, por sua vez, ele começa a olhar uma vasta demanda. Ó, tem muita gente que quer entrar, eu não consigo absorver todo mundo. Eu preciso de muita mão de obra, mas eu não consigo que todo mundo chegue de uma única vez. Então, foram criados alguns programas que eles vão fazer a seleção dessas pessoas que estão interessadas nesses programas. E aí, por isso que a Lina citou pontos, porque o governo estabelece critérios e pontos para esses critérios, para que o melhor colocado em alguns programas ou para outros programas você apenas se tornar elegível, você consegue fazer a submissão do seu processo. Então, a Lina citou 35 anos, por exemplo, que é a idade especificamente do Quebec. Então, a gente vai começar falando um pouquinho aí do sistema, né? Quais são as opções de imigração para a província do Quebec. E uma delas é o sistema de pontos, né? O famoso trabalhador qualificado do Quebec, que ele é gerenciado pelo tal do sistema lá chamado Arrima. Então as pessoas confundem um pouco: vou imigrar pelo Arrima. Arrima é o sistema que faz um software do governo que faz a seleção dos candidatos, mas o programa que tem por trás, ele é trabalhador qualificado do Quebec. Então é importante que quando você vai fazer suas pesquisas, você consiga, né, pesquisar de uma forma mais precisa, né, se você tem essa pontuação ou não. Então existem vários critérios, um deles é a idade. Outro critério, Lina, que você pode citar lá no Arrima, que é levado em consideração. Outro critério, área de formação, área profissional. Perfeito. Então, lá no Arrima, se você está pensando em fazer seu processo por lá, o governo ele vai olhar, além do seu diploma, então ele vai olhar o nível, né, que você tem, se ele é técnico, tecnólogo, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele vai olhar a tua área de formação, como a Lina citou. Então, existe uma lista do Quebec, onde ele dá uma pontuação maior para aquelas profissões, né, para aquelas formações que ele entende que são formações que têm mais necessidade atualmente na província. Então, o governo vai olhar lá o seu nível de diploma, uma pontuação específica para isso. A área de formação, uma outra pontuação específica. Vai olhar a idade, como a Lina bem citou, até os 35 anos você vai ter a sua pontuação máxima, né, falando de Quebec. Depois disso, você vem perdendo um pouquinho de pontos. Mas isso não quer dizer que você se torna... que você não se torne elegível. Você pode fazer uma composição entre os critérios
Pode compensar, né, André? Em outras áreas ter mais pontos, né? Perfeitamente. Imagina que o cara tenha lá 40 anos. Ah, eu perdi já em 5 anos, dos 35 ao 40, eu perdi a pontuação referente a essa lacuna aí de idade. Sim, perdeu. Mas você tem um pós-doc. Então você ganhou a pontuação máxima pelo tipo de diploma, que vai compensar alguém que tem um bacharel e tem ainda 26 anos, por exemplo. Então, é uma questão de proporção, é uma questão de soma de critérios, onde um solteiro tem que alcançar 49 pontos e um casal tem que alcançar 59 pontos. Então, é importante ter em mente isso. Como o Quebec não trabalha com concorrência, como é que eu posso dizer? Se eu tenho 59 e a Lina tem 70 pontos, não quer dizer que a Lina está à minha frente no processo de seleção, né? Uma vez que você tem a pontuação mínima, você se torna elegível e ponto. Então, é mais uma questão de atingir, eu estou dentro, e aí vou esperar que o governo faça a seleção. Outro critério é o mercado de trabalho, certo, Lina? Quanto tempo de experiência você tem, né, numa determinada área profissional? Exatamente. Anos de experiência, gente. Isso tudo é uma combinação, né? Porque o Quebec, o governo, ele quer ver os candidatos agora, o que eu estou precisando? Eu estou precisando mais de técnico em mecânica, engenheiro, TI ou saúde, né? Então, ele também vai de acordo com a sua necessidade de mão de obra, né? De profissionais, para ter um equilíbrio também no mercado, né? Perfeitamente. Então, além disso, vem a questão da experiência profissional. Então, existe lá um ano de experiência, 2, 3, e assim por diante. Existe um limite também, não é? Tenho 10 anos de experiência. Ele vai barrar ali nos 48 meses, que é o máximo, a pontuação máxima de experiência de trabalho, mas então ali no arrima, a questão de pontuação, ele trava ali. Depois disso, o Quebec tem outros critérios. Os famosos... Idioma. aí que vai chegar, os famosos idiomas, né? Por que idiomas? Porque a gente fala do inglês e do francês. Mas, no Quebec, qual é o idioma que tem diferença aí, Lina, para o povo? Francês, gente. Tem que saber francês. Então, se você vai aplicar via a província do Quebec, os dois idiomas são válidos para a pontuação. Porém, Sim. o francês ele tem um peso maior. Então, enquanto você pode atingir lá 16, 18 pontos pela proficiência no francês, o inglês chega até no máximo 6, se não me falha a memória. Então, ter o francês tem um diferencial grande na aplicação do arrima. Também não quer dizer que se você não tem o francês, você não possa aplicar. Não tem nada na legislação que você pode aplicar pelo arrima se você tiver a pontuação mínima, mesmo não tendo francês. Lembre-se que é uma composição de fatores. Claro que, pelo peso grande do francês, né, na questão da pontuação, fica um pouco difícil, às vezes, você alcançar. Tem que estar bem compensado nos demais critérios mesmo, para que você consiga aplicar sem o francês. Mas é possível, tá? Entrei no site do governo, fiz um simulado e lá, quando eu não boto francês, não funciona. Cuidado, gente. Ali não é uma ferramenta oficial que avalia suas chances de imigração. Ali, se você ler bem, é uma ferramenta que ela dá sobre a sua adaptação, adaptabilidade. Então, eles te induzem, te indicam, olha, estude o francês, porque você vai ser melhor aceito na província, tá? Mas como lei, legislação, não é necessário você ter o francês para aplicar o arrima. Você pode aplicar sem tê-lo, desde que você atinja a pontuação mínima para esse processo, tá? Até porque, desculpa te interromper, só fazendo parênteses, até porque, gente, a gente não tem que pensar só no imediato. Eu preciso do idioma só para eu conseguir passar no arrima, no processo de migração e pronto. Eu tenho que pensar no depois, na sua integração no mercado de trabalho, na sociedade. Você precisa do idioma para viver, né? Você está nessa nova cultura, então você tem para você se integrar, ter um bom salário, né? Ter êxito no seu projeto. Quanto melhor você dominar o idioma, menos vai ser a dor da integração, menor vai ser a dor. É proporcional, né? Depois dei uma olhada na live que a gente fez, eu contei um pouquinho da minha chegada e do tanto que foi. Óbvio que eu contei nem 10, mas do sofrimento que foi. Então, realmente, isso valida bem. A gente está falando de pontuação, elegibilidade, mas depois vida real é outra coisa. E aí vem conectado a pergunta da Maria aqui, ó. Na simulação do Arrima não tem a opção direito. Sei que não vou ser advogada aí, mas o diploma serve para algo? Marie, tem sim. Eu acho que se você não está achando a tabela direitinha lá, onde fala o direito. Pode até ser que a pontuação do direito seja 0, que eu tenho quase certeza que
Sim. do direito vai ser zero. Mas isso não te elimina de ter o teu diploma, de ter a tua experiência profissional e assim por diante. Existe uma composição. Claro que vai ficando mais difícil quando você vai perdendo a pontuação por algum critério, mas deve ter sim. É só não sei onde você está olhando essa tabela, tá? Isso que você falou é totalmente válido, vem de encontro ao que a Lina comentou agora de pouco, que não necessariamente o que você vai fazer para a imigração é como vai ser a vida real aqui. Então, o direito também, você poderia usar o direito para fazer o teu processo, por qualquer caminho ele que seja, né? Até mesmo fazendo um doutorado, um mestrado na sua área, em direito internacional ou em outras áreas, e conseguindo tua imigração e depois atuando de uma outra forma, né? Em um outro mercado, não tem problema. A Patrícia... Não, a Patrícia... Patrícia Leide, desculpa. Se tiver os 2 idiomas, aumenta a pontuação? Sim, você vai ter a pontuação para o francês e a pontuação para o inglês. Se você tem os dois, com os testes de proficiência, você vai ter a pontuação pelos 2 critérios. A questão só é que o francês ele tem um peso maior que o inglês. Diferente lá do lado federal, a gente já vai falar um pouquinho, por exemplo, no Express Entry, que o peso ele é igual. Você escolhe um idioma, então, olha, eu vou ter o francês como língua principal e a pontuação ela é a mesma. E aí o inglês entra como língua segunda ou vice-versa. O inglês como língua principal, o francês como língua segunda, a pontuação ela é proporcional nesse sentido. No Quebec, não. O francês tem uma pontuação mais alta do que o inglês, mas os dois sim são válidos com relação a isso. A Marie falou que ela está fazendo pelo aplicativo, mas vou procurar depois. Isso. Ou então, Marie, entre em contato com a gente, agenda uma consulta com a Luz, que a gente melhor coisa. Situação especificamente específica em todos os critérios que você precisa para isso. Eu já te aconselho a fazer um bate-papo com a Lina também, né, Lina? Para um redirecionamento de carreira, já que você ciência de que não vai poder exercer a sua profissão de direito, seria legal sentar com a Lina para poder estudar quais seriam as suas possibilidades. Orientação. Exatamente. Gente, a melhor coisa é o combo, porque somos complementares, porque a Luz, que é a consultora de imigração, ela não faz o meu trabalho, ela vai te falar assim, olha, para você aumentar a pontuação, eu te recomendo fazer um mestrado, ou você tem a possibilidade de vir com um job offer, né, um emprego, mas ela não vai ela não é a parte dela de preparar currículo, conseguir um emprego, aplicar para o mestrado, ela vai te falar, olha, é necessário para você ter sua pontuação. E aí é comigo, a parte de estudos, né, universidade, integração no mercado de trabalho, ou também college aqui com a Niue, né? A gente vai definir o que é melhor para você. Pode ser college ou universidade, né? E a gente está aqui para te orientar da forma mais personalizada e no que é melhor para você atingir a sua realização pessoal e profissional. Não é só achar um programa para emigrar. Gente, é muito sério a sua vida, investimento é muito dinheiro. Para você começar uma vida nova, para começar com o pé direito, da melhor forma possível. E se você tem o sonho de reorientar a sua carreira e migrar, né? Se você quer migrar, pensa em reorientar também, gente, é a melhor oportunidade para você reorientar a sua carreira, porque a maioria dos brasileiros estão migrando pelos estudos, então já tem que fazer os estudos. Então aproveita para ter uma orientação, para você dar aquela virada que você tanto sonha, é a hora. Por isso que tem que ter tanto cuidado em escolher o programa de estudos. Até porque vem ali a pergunta do Carlos, eu acho que foi o Carlos que fez, que ele perguntou, a Rima está funcionando, chamando? Carlos, eles chamaram 300 e poucas pessoas agora na última chamada, e todas elas estavam no Quebec com uma oferta de trabalho validada pelo Ministério do Quebec. Então, já tem alguns anos, praticamente 2 anos, que o Quebec quase não chama por esse sistema, porque existe um volume muito grande de pessoas que estão estudando e trabalhando na província e eles estão aproveitando para fazer a retenção desses candidatos, uma vez que eles entendem que já têm o idioma, que já estão integrados na sociedade e que já estão mais integrados no ecossistema Quebec e aquele que ainda talvez chegue. E mesmo que eles façam esse convite, é um programa que leva um pouco mais de tempo, né? A gente está falando aí de 2 anos, 3 anos, para que você consiga a tua residência. Porque uma coisa é você obter o CSQ, que é a parte do Quebec via Rima. Depois vem a parte federal.
Então a gente está falando de um projeto bem a mais médio prazo, se não a longo, digamos assim. Até por isso é interessante sentar com a Lina para justamente fazer esse redirecionamento, porque a oferta de trabalho validada no Quebec, ela vale como prioritária para você ser chamada pelo Arrima. Se você tem a opção do PEC Trabalho, agora tem 2 anos de PEC Trabalho, maravilha, mas você ainda tem a opção de validar e entrar isso. Então, existem várias formas de vocês conseguirem viabilizar, né, essa vinda de vocês, mas contar só com a Arrima hoje, eu diria para vocês que é um pouco mais que é difícil, assim, não é algo que tem sido chamado assim, não, olha, é só ter paciência que você vai ser chamado. Na minha época era assim, manda o processo, vai demorar, mas uma hora vai sair. Passar 4 anos para poder ter a minha documentação, mas era uma coisa certa, de manda que você vai... Na minha época era rápido. O meu processo todo, Quebec e federal, levou 1 ano e meio, do momento que eu mandei minha documentação, do momento que a minha residência saiu. E só levou 1 ano e meio porque faltou um documento que eu já sabia que eu ainda tinha que esperar para sair, mas eu quis adiantar, então atrasou um pouquinho, senão teria sido tipo, em 1 ano e 3 meses. Mas isso, gente, lá em 2008, tá? Agora tá tudo muito diferente. E é uma estratégia do governo, né, André? Porque o governo fatura bilhões, na verdade, o Canadá, gente, mais de 15 bilhões por ano em tuition fees. Então, eles deram uma eles dificultaram, desculpa, o processo de imigração, não porque eles não precisem de mão de obra, ao contrário, a gente até postou na semana passada um artigo falando sobre isso, da falta, tanto que eles estão desesperados por mão de obra aqui, mas eles fazem assim porque aí você assume o risco dos primeiros 2 anos, que são os mais difíceis, porque tem muita gente que chega e não se adapta, é normal, é o frio, outra cultura, e isso custa caro para o governo. Quem faz o processo de migração regular, a máquina pública para esse sistema de migração é caríssimo. Então, quando você vem como estudante, você assume os riscos dos primeiros 2 anos. E por que eles priorizam justamente quem já teve experiência profissional ou quem veio como estudante? Porque mão de obra certa, qualificada, já está com o diploma local, é a garantia de que a pessoa já passou pelo mais difícil, ela está integrada. Então, a chance dela ficar é muito maior. E, lógico, o Quebec e o Canadá querem investir nesses que já estão aqui, né? Uma estratégia inteligente. Uma forma de você priorizar aqueles que, em teoria, já estariam adaptados a ficar por aqui. Então, é uma questão... E tudo isso, gente, é conforme a demanda. Então, está aumentando cada vez mais. Antigamente, o Canadá concorria com outros países com relação a atrair candidatos para o país, né? Concorria com a Europa, com os próprios Estados Unidos, né? Austrália, demais. Principalmente o brasileiro tinha tanto sonho americano. Eu lembro que quando eu comecei a fazer as feiras aí dos estudantes, que a gente vinha aqui para o recrutamento no Brasil, né, Lina? O foco maior era os Estados Unidos, todo mundo queria estudar nos Estados Unidos. Hoje, já tem alguns anos que o Canadá já passou isso, né, com relação à procura dos estudantes internacionais por uma série de fatores. E na questão da imigração, também, dificuldade com o governo Trump, aí a gente vem lá na questão, a Austrália fechando seus processos, porque a economia não suporta um volume maior de imigrantes do que eles já têm. É forte igual o Canadá, a Austrália. A Europa tem uma baita crise, ainda mais com imigrantes, né? Lá a situação é um pouco... Sim. Então, o Canadá se tornou para o mundo inteiro aquele país que você tem a oportunidade de fazer a sua vida de forma legal, de seguir talvez na sua área de formação ou de fazer uma mudança de carreira conforme aquilo que você deseja para o seu futuro e dar uma estabilidade um pouco maior para você e principalmente para aqueles que buscam terem filhos e tudo mais. Então, vem subindo, vem aumentando cada vez mais o volume, né, a demanda de pessoas que procuram essa residência. Então, a reguinha vem subindo, né? Então, o que antes não se exigia, hoje já passa a ser mais exigente. O processo que era mais rápido passa a ser mais demorado, né? Eles começam a apertar o cerco um pouco mais para realmente selecionar o melhor dos melhores, né? Eles querem, para manter essa questão do país em si, eles querem os melhores dos melhores. Não, o Canadá está fazendo uma estratégia tão inteligente que os outros países vão precisar fazer a mesma coisa, né? O mundo, eu participei de uma imersão, que eu estava trabalhando com uma organização em 2018, e veio uma mulher da Estônia chamada Carolina,
eu vou lembrar o nome dela, ela criou um site que chama Jobatical, e ela falando da tendência mundial, estudos, como os países não terão opção a não ser abrir as fronteiras, porque no mundo inteiro vai faltar profissional na área de TI, por exemplo. Os dois únicos países que vão ter profissionais sobrando vai ser Índia e China. Então, ela falou, os países não vão ter opção a não ser contratar chineses e indianos para a área de TI, porque no mundo está faltando. E falando um pouquinho mais, só para continuar falando dessa questão de mão de obra, hoje, artigo aqui no jornal Le Devoir, o título é assim, la récupération des emplois perdus na pandemia plus rapide do Québec. A recuperação dos empregos perdidos durante a pandemia é mais rápido no Quebec. E falando como é que está recuperando rápido, gente. Aqui, ó, a criação de empregos no Canadá acelerou entre o mês de agosto e setembro e ganhou 77 mil vagas no Quebec. Novas 77 mil vagas no Quebec, tá, gente? O número de pessoas empregadas no Quebec voltou a 97,4%. Então, 97,4% das pessoas no Quebec estão empregadas. Quebec, se sont devenus de son niveau pré-pandemia de février. E antes tinha descido para até 95%, tá vendo? Então, assim, a gente foi afetado, mas também o Canadá conseguiu manter, ficar firme, né? E agora já está recuperando, gente. Eles já estão desesperados, tá cheio de artigos sobre isso na mídia, falando sobre a necessidade de recrutar fora, as missões, que a gente precisa de mão de obra estrangeira. Todo dia eu tô vendo isso, tá? Então, só para eu falar para vocês que não é a gente que está falando, é a mídia, mídias oficiais, é o governo, né? E para você que ainda não entendeu ou ainda se questiona do porquê a gente fala tanto de estudo e trabalho quando a gente fala de imigração, é importante entender a base, e não é só para o Quebec, é para o Canadá todo e é para o mundo inteiro. Qualquer país que fala de imigração tem um único foco, que é repor a mão de obra economicamente ativa. Então, existe lá a economia, as empresas, e elas, para que elas possam continuar produzindo, pagando impostos, enfim, que a economia possa girar, elas precisam de profissionais específicos que não se encontram. Então, isso trava a economia. Então, quando a gente fala de imigração, não é porque o Canadá é bonzinho, não é porque o Canadá é legal, divertido. Eles precisam da mão de obra. Então, é em cima disso. Por isso que quando a gente falar de imigração, se alguém falar de imigração para vocês e não tiver relação com integração ao mercado de trabalho, formação que dê mercado de trabalho, tem alguma coisa errada. Claro que existem alguns programas bem específicos, mas a gente fala de 1 a 2% dos programas que trabalham do outro lado, né? O refúgio, o casamento com o canadense, que é o reagrupamento familiar, isso a gente está falando de outra coisa, mas a imigração, ao seu grosso modo, né, ela tem o foco de recrutar profissionais para se inserir no mercado de trabalho. Então, quando a gente tem uma diminuição, né, na questão das vagas de emprego, você vai ter programas de imigração mais restritos, você vai ter chamadas menos recorrentes, você vai ter uma série de fatores em cima da imigração que não vão ser tão propícios, né? Não vão incentivar tanto a essa questão do imigrante. Quando você vê a economia aumentando, a busca, né, das empresas por profissionais, aí você vai ver o movimento da imigração abrindo um pouco mais as fronteiras, recrutando mais estrangeiro. Então é importante vocês entenderem que essa associação ela é direta, né? Então agora a retomada da economia aqui no Quebec especificamente, não só esse artigo que a Alina acabou de ler, que isso é de hoje, né? Esse artigo? De hoje, sai hoje, manhã no Le Devoir. Eu vou mandar para você ver depois, falando da recuperação do Quebec, que está mais rápido do que de Ontário. A gente não quer aqui só para falar que o Quebec é melhor que o Ontário, não é isso? Só para falar que o Canadá está recuperando rápido. Não é nem só sobre o Quebec, é o Canadá, né? Perfeito. Então é importante vocês acompanharem, porque isso vai ditar muito a batida da própria imigração, tá, gente? Então isso é muito, 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 muito importante. Saindo um pouquinho do Quebec e indo lá para os programas federais, né? Onde a gente vê pessoas que não querem ir para a província do Quebec, tá? E aí não é porque o Quebec é pior, melhor ou diferente, só que o Quebec, ao longo do tempo, ele adquiriu essa autonomia, né? Então, o Quebec, ele tem programas específicos, ele é independente, digamos assim, com relação à seleção dos seus candidatos. E é a única província. Sim.
Perdão, a única província que pode selecionar um candidato a título de imigração sem interferência do federal. O governo federal ele vai analisar simplesmente antecedentes criminais e os exames médicos. Já outras províncias, elas possuem alguns programas, mas que estão debaixo de crivos federais. Tá? E o principal programa para quem quer ir para essas províncias que não o Quebec é o famoso sistema, na verdade não é nem programa, sistema chamado Express Entry, que o nome diz entrada expressa. Né? Então as pessoas questionam bastante, mas o que é entrada expressa? Vocês vão entender. O governo coloca, e primeiro dentro desse sistema, né, desse software chamado Express Entry, existem alguns programas de imigração. Um deles é o tal do trabalhador qualificado federal. Assim como a gente já falou do trabalhador qualificado do Quebec, a gente tem lá o trabalhador qualificado federal, que ele tem critérios parecidos, tá, para você poder se tornar elegível. Então, você vai se tornar elegível no trabalhador qualificado federal e você pode ir para a sua fila de espera, que é o tal do Express Entry. E lá no Express Entry você vai ser ranqueado. Aí sim é uma grande diferença do que o Quebec faz. O federal é uma concorrência entre pontos. Então você vai concorrer com os outros candidatos. Então quanto mais pontos eu adquirir, melhor para o meu perfil. Tá? Então o governo tira essa fotografia de vocês, do que vocês já fizeram fora do Canadá. Então, trabalho, estudo, formação, idade. Daí a idade ela já é um pouco mais penosa do que a gente está acostumado. Né? No Quebec, 35 anos, lá no Federal, no Express Entry, com 29 você já começa a perder pontos. Né? De contrapartida, o Federal não olha sua área de formação como o Quebec olha. Pouco importa, sou músico, advogado, médico. Lá no Quebec eu tenho pontuação 0, mas no Express Entry ele não vai olhar a área de formação, só vai olhar o nível do teu diploma, por exemplo. Ele também te dá essa opção de jogar com os idiomas, né, inglês e francês. Então tem algumas diferenças nesse sistema e ele seria uma concorrência entre os próprios candidatos. Então também é uma outra opção para aqueles que queiram tirar o Plano Canadá do papel e fazer o processo que não pelo Quebec. Como você pode fazer isso? Ou você pode acessar as ferramentas do governo, existem aí ferramentas disponíveis para você fazer a sua seleção, mas se você quer algo mais qualitativo, né, algo mais criterioso, onde você vai ter a fotografia de hoje e um plano que você precisa fazer para conseguir alcançar o teu objetivo, basta entrar em contato com a gente e adquirir o combo, que é onde você vai fazer a avaliação com a Luz e com a Lina, para que a gente possa traçar esse plano para você e tirar esse seu Plano Canadá do papel. É melhorar o inglês, é melhorar o francês, é uma experiência de trabalho, é uma formação a mais, essa combinação toda, essa equação dentro de um período específico para você não perder pontos na sua idade. Tem muita gente que esquece disso, né, Lina? O cara vem, eu vou fazer um mestrado, maravilha, só que ele vai levar, sei lá, 3 anos para concluir o mestrado, 4 anos, e aí ele perde ponto na idade, aí ele fica patinando. Então, ao invés de fazer um mestrado, a gente orienta a fazer um MBA, uma pós, que ele já alcança a pontuação sem perder ponto na idade, por exemplo, e ele consegue aplicar esse processo. Então, por isso que é importante você ter aí essa orientação de profissionais que conheçam a fundo os critérios e vão conseguir te ajudar a criar um projeto mesmo, um plano de realização, de execução e realização desse seu Plano Canadá. Exatamente, forma holística, né? A gente completa, porque são muitas variáveis que a gente tem que calcular, que a gente tem que considerar. E aí, como eu sempre digo, a gente brinca que a gente não é mãe de nada, mas a gente prevê o futuro, né, André? A gente faz o nosso trabalho que é projetar, inclusive, diferentes futuros, porque às vezes a mesma pessoa, ela tem mais de um caminho possível, né? Então a gente vai falar, olha, se for por esse caminho aqui, a projeção do futuro é essa. Se o caminho for B, a projeção do futuro é essa. Então a gente projeta diferentes futuros, às vezes tem cliente que é só um caminho que é possível, tem outros que às vezes são 3 caminhos diferentes, né? Então, para a gente poder ver, calcular as variáveis, os pontos positivos e negativos de cada caminho, para a gente decidir qual que é o melhor caminho para você. Porque, gente, André, fala a verdade, não tem um cliente que é igual, não é? Todos os clientes, mesmo que vá para o mesmo programa de estudos, não tem um cliente que tem um caminho igual, impressionante. Cada ser humano é singular. O que eu mais gosto é quando a gente tem aqui um cliente que é indicação, né? A gente tem muito cliente que é indicação. Então, eu fiz, meu amigo fez eu quero igual ao dele. Porque igual,
A gente nasceu junto, a gente morou junto É, na rua, criado junto, mesma área. a gente casou com a irmã, né? Casou tudo É, na mesma época. E na hora que vai fazer a análise das possibilidades, ele começa, mas para mim isso não seria o ideal. Falou, mas para o seu amigo foi o ideal, foi o que ele escolheu pelo menos. Aí a gente começa a ver que é justamente isso que você falou, não existe igualdade nos processos. é, A regra, ela está aí, mas existem muitos fatores que não são apenas os de educação, os fatores educacionais, profissionais. sim. Existem outros critérios que devem ser levados em consideração, que é o lado emocional, o psicológico, sabe? A sua situação naquele momento em que você está decidindo tomar a frente daquele Situação projeto. financeira. Porque dependendo das reservas, não dá para ir para Toronto nem Vancouver. Ou às vezes nem a gente tem que olhar uma cidade menor, custo de vida menor. Às vezes o programa, a gente decidiu que é melhor imigrar para os estudos, às vezes o orientador, o programa que você quer, exato, tá? Às vezes numa outra cidade que você não tinha pensado, né? Tem diferentes. Às vezes para a sua área profissional vai ser uma outra cidade que você não tinha imaginado também. Então, às vezes também no coach acadêmico, eu sempre gosto de aplicar para 3 universidades diferentes. E às vezes você vai ser admitido com bolsa, vai ser um que não era opção número A. Então tem que tomar decisão. Você vai para sua opção número A, mas sem bolsa, opção número B com bolsa, né? Então tem muitas questões que a gente tem que tomar, são decisões da sua vida, né? A gente leva a sua vida muito a sério. Você tem levado a sua vida a sério? Minha pergunta para você, que está assistindo a gente. É. E aí, em cima disso, a gente vai fazer o simulado, expor, né, qual dos dois, do casal, que vai estudar, trabalhar, qual que vai ficar como aplicante principal. Então, a variação ela é grande, grande, grande. É, Aí o Caio fala, acho que vou de MBA, então, 36 anos. Caio, pode ser uma opção, mas para isso eu te trago a reflexão, né? Qual província você está dizendo? Depende de qual província, isso vai fazer ou não tanta diferença, né? Então é importante o primeiro passo. Depois, qual o teu nível dos idiomas? Né? Qual a tua experiência profissional? Isso pode ter uma influência grande também. Isso pode não, isso tem uma influência grande também nesse processo de decisão se vai para o MBA ou não. Tá? Então tem uma prova a mais que tem, assim, não tô querendo fazer Thiago desistir, Caio, né? Caio, desistir. Mas tem uma prova que você tem que fazer para o MBA que chama GMAT, que é o Graduate Management Assessment Test, GMAT, né? Que escreve. Que é uma prova de inglês e matemática que leva uns 6 meses estudando para fazer essa prova. Então, às vezes, a pessoa não tem esse tempo. Aí a gente tem que pensar num caminho alternativo, né? Perfeito. Então, fique atento, porque talvez você quer antecipar. Olha aí, é onde a gente fala que faz toda a diferença sentar para que a gente possa traçar esse plano, tanto no timeline quanto na parte de custos. Porque o Caio tomou a base numa informação, ele falou, opa, então se eu for levar 3 anos para um mestrado ou para um doutorado... 2 anos. Eu vou 2 anos, vai ser muito tempo. Talvez eu prefira fazer um MBA, porque aí não prejudica tanto na idade. Aí a Lina entra e me fala, ó, peraí, que um MBA, talvez você tenha um tempo de preparação longo. Maior. Toma da preparatório mais o MBA vai te levar a ser mais tempo que o mestrado, por exemplo. Então, talvez o mestrado, no caso do Caio, seja mais interessante ainda do que o MBA. Então, por isso a importância do que a gente está dizendo. O Caio tem uma entrevista amanhã com a gente, então a gente vai tirar todas essas dúvidas. Depois o Caio pode vir aqui contar para vocês se realmente valeu a pena, como foi, se ele vai conseguir tirar esse projeto dele aí do papel. E outra coisa, só para finalizar isso, tem MBAs com duração de 1 ano, mas a maioria com duração de 2 anos, igual o mestrado. O mestrado sempre tem duração, ou tem alguns com duração de 1 ano, que são muito densos, aí dificilmente a pessoa consegue trabalhar 20 horas por semana, então tem que saber isso, porque tem que ter o planejamento financeiro, porque vai ser 1 ano denso, ou 2 anos, que aí dá para trabalhar 20 horas por semana. Em termos de estratégia pós-estudos, visto pós-trabalho, um visto de trabalho de trabalho pós-estudos de 2 anos é mais interessante, mais seguro, né? Para fins de imigração, né? Do que 1 ano só. Então, a gente tem que considerar isso tudo. Entenderam, gente, nosso trabalho? A gente está para resolver sua vida. É resolver. O que foi aqui? A Jéssica
essa Alina é uma figura muito simpática. Nem fale, Jéssica. Se você ainda não a conheceu, pessoal, quando conhecer, você vai ver que é realmente isso mesmo. Obrigada, Jéssica. Mesmo. O Jonas pergunta se é a mesma prova que se faz para o mestrado acadêmico. O GMAT, não, né? Não, o GMAT ele é só para os programas de MBA e para os mestrados também na área de gestão e administração. As escolas de negócios no Canadá, elas sempre vão pro mestrado em marketing, estratégia, mesmo que seja MSc, né, Master of Science, se for na escola de negócios e gestão, sempre vai precisar do GMAT, mesmo que não tenha a sigla MBA, que é Master of Business Administration, tá bom? Não tem como fugir dessa prova, gente. Para os programas de business, né? Daí a Tatiana falou que a idade é preocupação. Bora tirar isso aí do papel. Corre, Tatiana. Aí a Cris está falando que ela tem a pré-aprovação do visto de estudos, mas que ela ainda não conseguiu fazer a biometria. Se existe alguma novidade de quando será possível ir para o Canadá e fazer essa biometria? O curso dela começa dia 30/10. Ô, Cris, por enquanto não. Se você tem a pré-aprovação, é que você está apta a começar o seu programa online. Então você não depende de biometria ou de autorização para entrar no Canadá. O fato de você ter a pré-aprovação, você vai começar normalmente no dia 30/10 a fazer o seu curso online sem nenhum prejuízo para o seu processo de imigração. Quando eu falo prejuízo, é nada que impacte o seu PGWP ou o seu programa. Isso é uma exceção que existe aí pela tal pandemia causada pelo tal Covid. Então, você pode começar o seu programa normalmente. Quando os VACs, né, que no Brasil é feito através do VAC, eles reabrirem para você poder fazer a biometria, você vai poder fazer. E aí eles vão começar aos poucos com a abertura das fronteiras, conforme essa pandemia for se resolvendo por aí. Mas a gente sabe que isso é algo que ainda está um pouco distante. Então, qualquer coisa que a gente vai dizer, não existe nada oficialmente publicado. Então, o tempo agora é esperar. Sinta-se privilegiada por ter essa pré-aprovação, porque o governo soltou algumas pré-aprovações, depois parou também. Existe um número de negativos para visto de estudante atualmente altíssimo para esse período agora que a gente tem passado, né? Mas é algo que daqui para o final do ano, daqui para dezembro, as coisas devam se normalizar. Tanto é que o governo já tem plano com as escolas, né? De escolas que têm um plano de melhor higienização para conter a questão do Covid. Sim. Então, eles estão trabalhando nessa nossa nova realidade para poder receber melhor estudante internacional sem prejudicar a saúde pública aí da população canadense, tá? Então, por enquanto... Diga, Lina. Só para acrescentar, já tem universidades que já avisaram que a sessão de inverno, que vai de janeiro a abril, também será online, tá? Então, eu sei que tem pessoas, eu tive cliente que preferiu não começar online e pedir para a universidade para postergar para setembro do ano que vem. Então, você pode fazer também, Cris, se você não se sentiu à vontade de fazer online, porque você quiser também usufruir de estar aqui no início dos seus estudos, para poder trabalhar aqui, se integrar aqui, né? Porque também tem um lado meio... A gente tem que pensar, a pessoa faz tudo online, depois tem um visto de trabalho e tem que chegar aqui de paraquedas, se integrar do nada, né? É meio desafiador. Então, para quem não se sentir à vontade, gente, conversa com a instituição também, às vezes para postergar um pouquinho, para você começar tudo ao vivo. Faça o que você achar melhor, o que é melhor para você, sempre. Né, André? Isso que é a nossa filosofia aqui. Isso, importante, bem observado aí pela Lina. Bom, gente, voltando um pouco lá aos programas de imigração, se você já está no Canadá ou se você ainda não entendeu essa conexão do trabalho e estudo que a gente faz bastante quando a gente fala de imigração, a gente vai citar um outro processo que acaba sendo importante. Outros, eu diria, são 3 processos em específico. Um que toca a parte federal e 2 que tocam o Quebec. Então, quando você tem uma experiência de estudo, ou melhor, quando você tem uma experiência de trabalho na parte federal, você habilita dentro daquele sistema chamado seleção expressa, né, no entrada expressa, que é o Express Entry, um programa chamado experiência canadense, o Canadian Experience Class, tá? Que ele é feito diretamente para pessoas que têm uma experiência de trabalho no Canadá. Então, ao invés de olhar um universo mundial de candidatos e de aplicações, o governo separa um caminho específico para aqueles que já estão aqui. Então, se você já está aqui
e tem essa experiência de trabalho canadense, você pode avaliar a sua elegibilidade também quanto a esse programa específico que diminui esse universo. Então, por isso que a gente fala muito de fazer o coach profissional, porque você se planeja, se prepara, consegue a oportunidade de trabalho e vai fazer uma abordagem um pouco mais, como é que eu ia dizer, menor ou mais limitado, não, mas você diminui os concorrentes, digamos assim. Você não olha mais o mundo inteiro, mas você olha só quem está no mais restrita. Isso, possui a experiência de trabalho e pode aplicar. Então, esse é um caminho para quem quer ir para o lado federal. E se você quer vir para o Quebec, qual é a opção, Lina, que a gente tem no Quebec? Em termos de imigração regular? Isso. Ou de estudo? Tem o PEC, né, gente? Você quer falar sobre o PEC? Isso. PEC estudos, PEC trabalho, gente, que é o que a maioria dos nossos clientes estão imigrando. Programa de experiência quebequense. Se você não quer ir para a parte federal, porque gosta do Quebec, ou tem essa vontade em cima de Quebec, você pode vir para cá também e adquirir essa experiência de estudo e trabalho que vai te permitir, ao final, aplicar por esse programa. E aí a gente não fala de entrar no RIMA, né? Para quem vem pelo Quebec, não tem a ver com a seleção via RIMA, é uma seleção direta. Por isso que as pessoas acabam... depende só delas. Então, depende de eu encontrar um emprego, trabalhar e aplicar? Sim. Então, depende só de mim, vou fazer. Eu não fico numa base de dados esperando o governo me chamar. E se o governo me chamar, talvez eu vá conseguir residente. Que não. Eu sei que eu tenho que fazer, eu tomo controle do meu destino ali, do meu futuro, vou lá, batalho, me preparo, aplico e vou alcançar aquilo que eu tanto desejo aí, que seria através desse caminho. Pode ser direto pelo trabalho ou apoiado pelos estudos, como a gente vem falando nas outras lives aí. Basta você olhar no nosso IGTV, canal do YouTube, tá tudo gravadinho lá para você pegar essa sequência. Mas é um caminho também que é muito usado, tá, gente? Então isso é importante. Só para fazer uma adendo, André, se você tem conhecimento de nível intermediário para avançado de inglês e ou francês, e você é da área de TI, ou enfermeiro, ou soldador, ou técnico em mecânica, elétrica, motorista, dá hoje para a gente fazer um coaching profissional e você do Brasil buscar uma oportunidade no Canadá e vir já com um trabalho, um visto de trabalho fechado, né? Um job offer famoso. Então, gente, você que fala, tem nível intermediário para avançado, B2 que a gente fala, do inglês e ou francês, ou se você conhece alguém com esse perfil da área de tecnologia da informação, engenharia, enfermeiros e áreas técnicas como soldador, técnico em elétrica, em mecânica, operador de máquinas, motorista de caminhão, você já pode hoje vir com uma vaga de trabalho. Vem fazer o coaching profissional para a gente buscar uma oportunidade para você aqui, você já vir com a sua família empregado. Aí a gente já começa, mas vocês estão falando só do Quebec e do processo federal. Não, justamente tudo. A oportunidade de trabalho, porque as pessoas, o programa do Atlântico, você falou do caminhoneiro e me veio na cabeça o famoso, os programas da província do Atlântico, né, que está na moda aí na internet, é o que mais roda aí, como a província do Atlântico, a província do Atlântico é mais fácil. Olha, conseguir o processo via a província do Atlântico, por exemplo, é você conseguir uma job offer. Em que área? Existe uma lista do governo que estabelece algumas áreas, algumas formações, né, algumas áreas de trabalho, algumas empresas que são elegíveis para esse processo. Então, você precisa ser contratado por alguma dessas empresas, dentro de alguma daquelas profissões que estão na lista, e aí você, com esse match, contratou, você consegue ter a cartinha para você poder aplicar o processo e ser selecionado via província do Atlântico e dizer que é mais fácil vir pela província do Atlântico. Então, vocês podem ver que roda, 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 e o desafio é como eu faço para ser contratado, né? Como eu faço para ser aquela pessoa essencial para uma empresa canadense. Então, é por isso que a gente bate muito nessa questão do coach profissional, coach acadêmico, porque também, André, a distância está ficando difícil. Beleza, ou eu não sou da área que está na lista das profissões em demanda. Você pode fazer o teu processo, você pega, eu não estou na lista, né? Então a profissão não está na lista. Eu vou estudar, ou minha esposa vai estudar, o meu marido, meu cônjuge, meu acompanhante vai estudar, e eu vou me preparar para alguma daquelas profissões, e lá eu vou fazer a submissão, né, para conseguir
eu tenha aquela oferta de trabalho e eu consiga, né, cortar esse caminho para esse processo. Então é importante vocês entenderem o que tem por trás da imigração. Se a gente ficar falando aqui dos critérios de elegibilidade, é importante sempre entender o que tem por trás, porque é isso que vai fazer diferença numa boa estratégia, tá? E uma delas é a experiência de trabalho, certo, Lina? Certíssimo. Gente, isso nós falamos para o Canadá todo, tá? De você vir já com um trabalho, né? Você sendo dessas áreas que são urgentes e que as empresas conseguem, né? Autorização do governo para contratar fora, porque falta gente aqui, não é? Qualquer profissional pode tentar, mas para uma empresa contratar fora do Canadá, ela tem que justificar junto ao governo que ela não está encontrando ninguém com aquele perfil dentro do Canadá, porque, claro, primeiro eles dão prioridade para quem está aqui, para quem é residente permanente, para quem é estudante, tem visto, né, de trabalho, né, visto de trabalho pós-estudos, quem está aqui é prioridade. Mas como falta mão de obra, então várias empresas, eu encontrei com um conhecido meu, eu lembro ano passado, estava num café, ele tem uma empresa na área de TI, e ele me acompanha nas redes sociais e falou, Lina, eu tô com 40 vagas, 40 já pré-autorizadas para a de TI. Então, qualquer profissional de TI que você conhecer, mesmo ainda estando no Brasil, me recomende programadores, Java, .NET, C Sharp, porque eu preciso desesperadamente, já está pré-autorizado. Então, o visto sai mais rápido. Tá? Isso, gente, um caso que eu encontrei num café, um quebequense tem empresa dele, e-commerce. Tá? Um caso, se você for de TI, falar inglês ou francês, ele falou, Lina, só com inglês é suficiente, nem precisa falar francês. Então, se você contacte a gente para fazer um coach profissional, para a gente poder te fazer essa ponte para o mercado de trabalho para você. O Vandir mandou se tem algum programa, um processo dentro de Ontário quando se termina um DOC. O Vandir precisava saber, bom, você poderia usar o próprio ex-presente, né, com um doutorado em inglês fluente, né, que você deva ter aí para poder ter concluído seu doutorado, ou francês, um dos dois idiomas, já te dá uma vantagem grande dentro do ex-presente, um diploma canadense. Agora precisaria saber a área. Então, Ontário não tem tantos programas, né, quando você termina o estudo direto para fazer essa aplicação. Outro caminho é você pegar teu PGWP, fazer a tua experiência de 12 meses e aplicar no Canadian Experience Class, também você vai ter um diferencial grande. Mas para te dar essa resposta exata, precisaria entender um pouco mais em detalhe o seu perfil para ver se tem algum programa lá que se encaixe especificamente ao seu caso, mas por isso que é importante, né? Existem vários programas, são mais de 70, 80 programas e programas por migração, tá? Então é importante, até mais, é muita coisa, tem muita coisa. Igual no mundo, né? Um país com, né, um sistema de imigração tão diversificado, né? Impressionante, uma máquina mesmo. Aí a Renata fala sobre o processo rural, é a mesma coisa, Renata, não sei, alguma coisa, você tem que conseguir a oferta, você vai conseguir se conectar com aqueles profissionais específicos, e assim, baseado nisso, você consegue a abertura, né, para que você consiga seguir. Ela já fez a consultoria com a gente, amor, obrigado, Renata. Qualquer dúvida que você tenha, se você tem dúvidas sobre o programa rural mais específico, fala com quem está te atendendo aqui na Niue para que a gente possa te ajudar aí a tirar suas dúvidas, tá bom? Olha aqui que máximo, a Renata é engenheira de pesca. Renata, vamos fazer seu coaching profissional para você já vir como oportunidade de trabalho? Como é que está seu idioma? Se você já tiver com nível intermediário para avançado, ou do inglês, ou do francês, né? Não sei qual que você tem conhecimento. Dá para fazer o coach profissional, buscar uma oportunidade. Engenheira de pesca, que mulher chique é essa, gente? Eu lembro que a gente trouxe, né? Nós tivemos 2 ou 3 peruanos, se não me falha a memória, que vieram na área de engenharia de pesca também, e aí a gente comentou no bate-papo que a gente fez com ela. Mas, se eu não me engano, a Renata estava avançando no idioma, né? Renata, foca no idioma, se não me falha a memória lá atrás, quando ela botou a engenharia de pesca, não é tão comum, né, achar engenharia de pesca, foca no idioma que você tem muita oportunidade por aqui, viu? Lina, para mim uma coisa, a gente vai tá acabando o tempo, mas antes disso, uma pergunta interessante do Jonas. A consultoria é familiar ou individual? Por casal ou indivíduo? Fala pra gente como é. Casal. Quando é casal, a gente atende o casal, tá? Não tem que pagar 2 vezes, é essa pergunta, né? Porque a gente precisa fazer um projeto que seja em harmonia, né? Se é uma pessoa solteira, aí a pessoa sozinha. Mas casal sempre aliás, é fundamental que os 2 estejam presentes na consultoria.
Viu? Então a consulta ela é para a família, onde a gente vai avaliar o perfil da família todo, né? Então, esposo, o cônjuge, né? O casal, a gente fala às vezes esposo, esposa, mas a gente respeitando os outros tipos de união que existem. Então, Sim, claro. casal sempre e levando em consideração os dependentes ali, que são os filhos. Então, quando fala família, a gente fala dessa composição, porque é isso que Sim, interfere migração. Não adianta trazer o irmão porque ele não vai agregar e nem desagregar nada no perfil de vocês. Ele tem que ter um plano específico dele. sim. Pais, nem os parentes. Então, é o casal mais os dependentes, os filhos, que vão dar interferência ou que vão ter composição no perfil, tá? Mas a gente vai inverter os aplicantes, a gente vai dar uma opção para um por outro, qual a opção Sim. melhor. Então, é sempre importante olhar a essa questão, tá bom? Então, é isso. Isso. E só fazendo mais um comentário, isso que o André falou, quando a gente fala família, gente, não é só o homem com mulher, não, tá? É homem com homem, mulher com mulher, a gente aqui não tem preconceito de nada, aliás, adoro os gays, tenho vários amigos gays, amo as bichas todas, viu, gente? Já orientei transexual, casal de homens, de mulheres, a gente não tem nenhum preconceito, então todo mundo aqui é muito bem-vindo. Então, quando a gente fala de família, cônjuge, é nesse sentido, né? O casal, independente da orientação, tá? Importante pontuar, André, adorei essa observação. Às vezes eu falo o esposo e a esposa, né, o marido, e aí parece que é uma composição que é válida, e não. Como você disse, tanto faz se é um casal de dois homens ou duas mulheres, Sim, isso importa para a legislação canadense e para a gente também. isso. Bom, nosso tempo está acabando. Se você tem alguma dúvida, se você quer agendar consultoria, imigração, educação, coach profissional, entre em contato inbox com a gente. A gente vai responder vocês com o maior prazer do mundo. A gente ama o que faz. Estamos aguardando ansiosos o contato de vocês. Vamos passar valor, como funciona, tempo, como agenda, todos os detalhes que vocês precisam saber. É só entrar em contato inbox aqui no direct do Instagram ou em algum outro meio de contato, e-mail, telefone que nós temos disponíveis aí no Instagram e no nosso site, assim por diante. Essa live fica gravada no IGTV, fica gravada lá no YouTube. Quinta-feira a Lina vem com outro depoimento, uma outra pessoa falando um pouco o relato, né, a experiência dela nesse processo com a gente, também de adaptação ao mercado de trabalho e educacional. Não percam quinta-feira e na semana que vem a gente volta aí a terça-feira com mais um tema. Não, a Lina vem na segunda-feira, né, Lina? Isso, toda segunda. Todas segundas, meio-dia. Universidade e mercado de trabalho, a gente está alternando as semanas, e na terça eu e a Lina falando desse tema de evolução que a gente tem feito, de como compor e tirar o teu plano Canadá do papel. Certo? Isso aí. Contem com a gente. Muito obrigado, Lina. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigada. O pessoal está perguntando qual o valor, qual o acesso. Entre em contato inbox, o pessoal manda direitinho para vocês. Só vai cair aqui a nossa conexão. Um abraço, fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.